Fala galera, sou Carlos Barreira na área, beleza? Pessoal, com a proximidade da prova da ESA, Sargento do Exército, eu decidi aqui fazer um compilado dos conteúdos que mais caíram nas 7 últimas provas, tá? Nas 7 últimas edições. Que conteúdos são esses? Geometria plana, funções, e aí contempla função afim, função quadrática, exponencial e modular, e logaritmo exponencial. Esses 3 tópicos, tá? Eles estão aí no top 1, ou seja, caíram todos os anos, né, nas últimas 7 edições. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu resolvi fazer uma revisão desses tópicos com vocês. Porque muita gente deixa para revisar na reta final, que é o correto, né? Já estudou tudo que podia estudar e está revisando somente agora. Beleza, então a ideia de revisar é pelo que mais cai, né? Porque a ideia aqui é a gente conseguir acertar o maior número de questões possíveis. Galera, e eu já falei isso mais de uma vez, tá na hora de, para quem quer, obviamente, né, de estudar um pouquinho e passar nessas provas de força militar, né, vamos chamar assim, não só de exército, ou força aérea, ou marinha, porque o militarismo está em baixa, está cada vez menos cobiçado pelos jovens, ou seja, tem cada vez menos pessoas se inscrevendo para essas provas. Então, se você quer, se é o seu sonho, ou se não, se só quer fazer esse trampolim, porque eu falo muito isso, você não precisa sonhar em ser um militar. Você pode ir lá, fazer de trampolim, faz uma faculdade, faz um outro concurso e vai embora. É só para um moleque de 18 anos, 20 anos, ali entrando na fase adulta, já tem um salário. Então, sargento já gera um salário ali de 5 mil. É um bom inicial. Bom, pessoal, vou fazer a revisão com vocês. Então, se já conhece alguém que vai fazer a prova da ESA, né? Se tem um parente, já manda para ele. Se você vai fazer, já manda no grupo de estudo para todo mundo. Como a média de nota tá na mínima possível, você não tem inimigo, né? Você tá todo mundo ali, só tirar o mínimo que tá passando para a prova da ESA, tá tranquilão. Então, manda pro grupo aí de estudo e vamos tocar o barco, galera. Pessoal, primeira questão. Vai falar o seguinte: considere um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, sendo H o pé da altura relativa à hipotenusa e sabendo que AH mede 6 e BH mede 2 centímetros, o produto dos comprimentos dos catetos é igual a. Ele quer aqui o produto dos catetos. Pessoal, o que eu costumo falar é o seguinte: muita gente tem dificuldade de fazer esse tipo de questão porque não tem imagem. Galera, a imagem é sua, o desenho é seu, torto ou não, feio ou bonito, em pé ou deitado, o triângulo é seu. Não se preocupa se ele tá bonito, se ele tá certo ou errado. Se é triângulo, não pode estar errado. O que você vai se preocupar é em colocar as informações no lugar correto. Porque a questão deu aqui uma série de informações e essas informações vão preocupar a gente. Preocupar na hora de montar o triângulo e botar ali cada uma no seu devido lugar. Galera, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. Vou fazer um triângulo retângulo, retângulo em A, como a própria questão pediu, ó. Vamos lá, tá aí o meu triângulo. O que me ajuda aqui é que tô no computador, o triângulo ficar retinho, que tu já reparou que não é reto de verdade, né? Eu faço ele bem torto. Mas vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, aqui em cima eu vou ter o ponto A. Então aqui eu vou ter o ponto B e aqui eu vou ter o ponto C. No ponto A eu vou descer com a altura. A gente sabe que a altura forma ângulo de 90 graus obrigatoriamente. E o ponto de encontro com o outro lado, ele pediu para chamar de H. Galera, foi só isso que a questão pediu. É isso que eu estou fazendo, zero problema. Bom, fechado. Agora eu vou botar as informações que ela me deu. Ela disse, a questão disse que AH é igual a 6. Então aqui a média de 6. Fechou. A questão também me disse que BH vale 2. Então tá aqui, ó. Aqui vale 2. Tranquilo. E mais nada. E aí ele quer saber o produto dos catetos. Quem é cateto? Né? Vamos pensar aqui, galera. Se A é o ângulo de 90 graus, como eu já coloquei ali, ó, o que sobrou é cateto. Ou seja, esse lado aqui, ó, eu posso chamar de cateto. E aí, como é oposto ao lado, ao vértice C, eu vou chamar de cateto C. Então, ó, cateto C. E aqui também é cateto. E como é o oposto ao vértice B, vai ser o cateto B. E aí, obviamente, o lado BC é hipotenusa, não tem nem o que falar, fechado? Eu tenho relações métricas para poder usar. As relações métricas vão falar o seguinte: cateto ao quadrado, ó, cateto elevado ao quadrado, é igual ao produto da sua projeção vezes a hipotenusa. Tá aí. Então, repara que eu já englobei 2 catetos, que é cateto ao quadrado, tanto faz se for o cateto B ou tanto faz se for o cateto C. Aí pouco importa. Tenho também a altura. Ora, a altura elevada ao quadrado é igual ao produto das projeções, ou seja, projeção vezes projeção. E aí, ó, já eu vou falar quem é a projeção para vocês. E aí eu tenho também a altura
vezes a hipotenusa, que é igual ao produto dos catetos. Cateto vezes cateto. Então você repara o seguinte, galera, eu não preciso nem saber quem são os catetos para saber quanto vale o produto dentre eles, porque o produto é igual a altura vezes hipotenusa. A altura eu já tenho, tá me faltando a hipotenusa. Vamos lembrar que a gente já falou disso, a hipotenusa é exatamente o lado BC. Fechado? Deixa eu só jogar isso aqui mais para baixo, para a gente não poder, não confundir. Então, isso daí que eu acabei de marcar agora é a nossa hipotenusa, ó. Então, aqui, ó, é a hipotenusa. Fechou. O que eu vou fazer agora aí para poder achar o valor da hipotenusa, que é exatamente o que eu quero? Para achar a hipotenusa, eu teria que ter cateto ao quadrado, mas eu não tenho medida de cateto nenhum. Então, não está valendo a pena, que é a primeira relação métrica. Mas na segunda está valendo. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Eu já tenho uma, só vai ficar faltando a outra. Eu vou chamar a outra de x, ó. Então, se eu usar aquela relação métrica ali da altura ao quadrado, eu vou conseguir saber. Então, a altura ao quadrado, eu vou falar que é 6 elevado ao quadrado, é igual à projeção 2 vezes a projeção x. O que eu vou falar aqui? Que 36 sobre 2, porque o 2 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo, vai ser igual a x. Logo, x é igual a 18. O que aconteceu aqui, galera? A gente acabou de descobrir o valor da projeção. Então, se eu sei o valor das duas projeções, eu sei o valor da hipotenusa. A hipotenusa, então, vai valer 18 mais 2, que vai valer 20. Acabou o meu problema. Por que acabou o meu problema, professor? Porque agora eu vou jogar na última relação métrica ali, ó. A altura vezes hipotenusa é igual a cateto vezes cateto. E cateto vezes cateto é o que eu quero. Vou até botar uma setinha, porque eu botei meio torto aí, ó, para não confundir vocês. Fechado? Tá aí. Vou usar essa relação agora. Então, ó, trocando aqui, ó, a relação que a gente vai usar é a altura, 6, vezes hipotenusa, 20, é igual a cateto vezes cateto. Eu vou chamar que é B vezes C, que eu chamei o cateto de B e C. Só fazer isso. 6 vezes 20 é só fazer 2 vezes 6, que dá 12, né? Então, isso aqui é 120. Ou seja, é igual, tá? Então, 120 é igual a B vezes C, que é o produto dos catetos. É cateto vezes cateto. Automaticamente, nossa resposta aí é a letra C. Galera, questão fácil de fazer, tá? Quando você sabe as relações métricas de cabeça. Então, as relações métricas estão todas aí, tá? Cateto ao quadrado é igual a projeção vezes hipotenusa. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. A altura vezes hipotenusa é igual a cateto vezes cateto, pessoal. Então, fechou. Primeira questão feita, vamos para a segunda questão. Num triângulo ABC, BC mede 20 centímetros. Os pontos P, Q e R dividem o lado AB em 4 partes iguais, sendo P o ponto mais próximo de B, seja S um ponto de AC, de forma que, aí ele diz que PS é paralelo a BC. Tá faltando um tracinho ali, tá, galera? Isso é paralelismo. PS é paralelo a BC. Então, PS, ele quer saber o valor de PS em centímetros. Bom, eu não tenho o triângulo, vou montar o triângulo aí, não tem muito o que fazer. Então, vamos montar o nosso triângulo aí, galera. De vermelho, como a gente montou o último. Fechou. Eu vou agora dar nome aqui aos vértices para ter o valor dos lados em questão ali, ó. Aqui vai ser o A, o B e o C. Fechado. Ele diz que BC é igual a 20 centímetros. Então, esse de baixo aqui, ó, vale 20. Acabou. E ele vai continuar dizendo, ele fala que P, Q e R dividem AB em 4 partes iguais. A B está aqui, ó. Então, eu vou dividir aqui, eu vou botar pontinhos, tá? Ó, P, Q e R, sendo P o ponto mais próximo de B. Vou começar, então, lá por baixo. Ó. P, Q e R. Pronto. P o ponto mais próximo de B. É o que ele pediu. Note que, mas não está igualzinho, né? O PQ está maior do que o PB. Não, galera, basta a gente saber que é igual. Ou seja, eu sei que esse ladozinho mede X, esse mede X, esse mede X e esse mede X. Acabou. Não sei quanto vale, ele não deu, vou chamar de X. Ele diz que tem um ponto S do outro lado, em que PS tem que ser paralelo a PB. Então, no mínimo, o S vai estar aqui. Para que isso? Para que ele seja paralelo a BC, na verdade, ó. Ali está o valor do S, está aqui para cima.
Fechado. O que eu vou fazer aqui? Ele quer saber o valor de PS. Então, eu vou chamar PS de X, que eu não sei quem é. E eu quero... X não, perdão. X já botei ali. Eu vou chamar de Y. Só para dar uma outra letra aí. E agora eu vou fazer o quê? Vou montar aqui uma proporção. Porque, na verdade, esses triângulos, eles são semelhantes. Por que semelhança? Razão fundamental. Na verdade, propriedade fundamental da semelhança é que quando eu tenho uma reta paralela dentro de um triângulo... Aí, quando eu digo reta paralela, eu estou dizendo a qualquer um dos lados, tá? Formei uma reta paralela a qualquer um dos 3 lados de um triângulo, obrigatoriamente esses triângulos são semelhantes. E aí a gente consegue comprovar, galera, que esse ângulozinho aqui, ó, que eu estou botando de roxo, é igual a esse ângulozinho de roxo aqui, ó, quando a gente fala de retas paralelas, né? Cortadas por transversais, feixe de retas paralelas. Esse ângulo preto aqui, ó, tá para esse ladozinho aqui, ó, é igual ao outro ângulo preto aqui de baixo, ou seja, o vértice C. Então, acabou. Se os 3 ângulos são iguais, né, pela regra do ângulo, 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 esses triângulos eles são obrigatoriamente semelhantes. E os lados homólogos estão ali certinho, um olhando para o lado correto. Fechado? O que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, ó, 20, que é esse ponto máximo aqui, ou seja, a base do triângulo maior, ó, 20 é esse aqui, ó, a base do maior, 20, está para o lado do maior, e aí o lado do maior, vou medir ele em x, fechado? Quantos x aparecem aí? 4, né? Porque divide em 4 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4. Repara que eu contei aí, então x são 4x. Então a base 20 está para 4x, assim como a base y está para 3x, porque aparece ali para o lado, ó. 1, 2, 3. Ou seja, o x aparece 3 vezes. Tu pode até falar, professor, mas aí ficou com 2 letras, né? Deu ruim, como é que eu vou fazer? Não, porque elas vão se anular, ó. Quando eu mandar o x, o 3x, lá para o outro lado, multiplicando o 20, que eu vou multiplicar cruzado, eu não preciso mandar o 4 multiplicando o y, porque eu vou deixar o y igual. Quero saber o valor dele. Então, aqui vai ficar, ó, y é igual a 20 vezes 3x, tudo isso sobre 4x. Só mandei o 3x para o outro lado, mais nada. E aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou simplificar. Simplifico o x com o x, ó, morreu. Então acabou o x ali, fechado? E aí eu vou ter 20 vezes 3, que é 60, divididos por 4 vai dar 15, né? Acabei de descobrir o valor de y. E y é igual a 15. Ou seja, como 20 é centímetros, o 15 também vai ser centímetros. Acabou o meu problema. Gabarito, letra A. Tá aí, galera. Mais uma questão feita. Agora uma questão de semelhança de triângulos, fechado? Que é geometria plana. Então, o primeiro tópico ali já foi contemplado com 2 questões, tá? Vamos para a próxima, galera. Vai falar o seguinte. Uma atividade prevista para comemorar o aniversário da ESA foi uma competição de tiros. Essa competição consiste em lançar um alvo móvel e o atirador efetuar um disparo para tentar acertá-lo. Em uma das rodadas, a trajetória do alvo foi dada por... Aí ele me deu uma função, ó. Interessante, é assim. A função é essa daqui, ó. Tá dado. Que é menos 2 nonos t ao quadrado mais 4 terços de t. Então, repara que a gente tem uma função de segundo grau incompleta. Beleza. Em que t é o tempo? Em segundos. Isso aqui é interessante. Então, vamos lá, porque ele pode me pedir depois uma outra unidade. Grava que o tempo está em segundos. Após o disparo, a altura do alvo é representada em quilômetros. Então, fechou. Então, eu tenho a altura, o eixo y em quilômetros e o eixo do t em segundos. Beleza. Ele pede o seguinte, e representado por f de t, né? Após um segundo do mesmo local onde o alvo foi lançado, o atirador inclinou sua arma a 45 graus e realizou um disparo retilíneo. Retilíneo é linha reta, tá? E acertou o alvo. Qual a altura do alvo em que ele foi atingido? Galera, então beleza. Ele mirou ali em linha reta, com um ângulo de 45 graus, acertou o alvo, ele quer saber qual é a altura do alvo. Pessoal, pensa comigo aqui. Eu vou montar um plano cartesiano. Aqui, ó. Deixa eu só mudar a caneta, perdão. Vamos lá. Ó, aqui vai estar o eixo y, que vai ser dado em quilômetros, fechado. Aqui o eixo x, que vai ser dado em tempos, né, em segundos. E aqui o eixo y, que vai ser dado em quilômetros. Fechou até aqui.
Note que eu tenho uma parábola, e uma parábola incompleta, onde eu não tenho um termo independente, que é o C. Eu tenho o valor de A, que é menos 2 nonos, eu tenho o valor de B, que é 4 terços, significa que essa parábola sai da origem, esse ponto vai sair daqui, ó. Vou botar tracejado, vai ser exatamente o ponto em que a trajetória que esse alvo vai percorrer, tá? Que foi lançado. Só que após 1 segundo, um atirador inclinou sua arma a 45 graus e foi. O eixo X, que é o eixo deitado, é o tempo. Então aqui, ó, no 1, ele alcançou aqui, ó, ele em linha reta, ele acertou o alvo, exatamente nesse ponto que eu acabei de marcar. Mas repara que foi 1 segundo após. Como o eixo aqui deitado, o eixo X, está em tempo, tem que botar 1 depois. E ele me diz ainda que esse ângulo aqui, ó, é de 45 graus. O que isso quer me dizer? Isso me diz que o ângulo de ataque do meu gráfico aí, ou seja, da minha reta, é 1, que é a tangente do ângulo de 45 graus. Eu posso ter essa análise aí. Fechado, galera? O raio não, perdão. A raiz da função é 1, tá? E a tangente de 1 é exatamente o a da função, que é o ax mais b. Então, fechou. Essa função aqui, para facilitar a nossa vida, ela vai ser dada por t menos 1, onde o a vale 1, que é o a que multiplica o t. Como ela andou, né, ela transladou 1 para o lado ali de leitura, eu boto menos 1. Acabei de achar a função que representa a reta. A função que representa a parábola, né, já está dado lá, que é menos 2 nonos t ao quadrado mais 4 terços de t. Então agora eu vou igualar, porque já que eu sei que eles são iguais, eles só se encontram quando as equações forem iguais. Então aqui eu vou ter o seguinte, galera, ó, vamos zerando a vida aqui, eu vou ter t ao quadrado, menos 2 nonos t ao quadrado, mais 4 terços de t, isso tem que ser igual ao t menos 1. Por quê? Porque agora eu igualei as duas equações que representam as duas funções. Fechado? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos mandar todo mundo para um lado, igualar a zero, e vamos ver o que vai dar. Na verdade, vai ser uma equação de segundo grau daqui, né? Vou mandar todo mundo que está desse lado para aquele de lá, já na maldade. Que maldade é essa? Deixar o a do t ao quadrado positivo. Fechado? Então, ó, mandando para o outro lado, eu vou ter o seguinte aqui. T menos 1, que eu estou mandando para o lado dele, ele não se altera, mais 2 nonos de t ao quadrado, que aí eu vou ter que trocar o sinal, né? Menos 4 terços de t. Repara que todo mundo que eu troquei de lado, ou seja, o primeiro membro que foi lá para o segundo, eu troquei de sinal, que é o 2 nonos e o 4 terços. Troquei de lado, troco o meu sinal também, minha operação. Fechado? Beleza. Agora, para facilitar a minha vida, eu vou multiplicar todo mundo aí por 9. Por que por 9? Para eliminar o denominador da minha história aí. Ó. Vou multiplicar por 9, fechado? Então, multiplicando todo mundo por 9, aí eu vou ter 9t, na verdade, né? 9t menos 9, mais 2t, porque 2t ao quadrado, porque aí o 9 que vai multiplicar vai cortar com o denominador do t ao quadrado, menos, e aí aqui o 9 que está multiplicando 4 vai simplificar com 3, vai ficar exatamente 3, né? Então, 3 vezes 4 é 12. Então, vai ficar 12t, isso tudo igual a zero, porque 0 vezes 9 é o próprio zero. Então, note que agora a gente tem uma função completa, né? A função que a gente achou, ela é completa. Eu só vou pegar o 9t com o menos 12t e zerei a vida. Eu vou ter o a, o b e o c da minha função. Então, aqui, ó, para terminar, eu vou ter o seguinte, ó, e organizando aqui, né, a minha equação de segundo grau, eu vou ter 2t ao quadrado, e aí agora eu vou ter menos 12t com mais 9t, isso vai me dar menos 3t, e aí no termo independente é menos 9, e isso tudo igual a zero. Fechado. Galera, eu vou agora apagar aquele eixo ali que eu botei o desenho só para ilustrar, né, que eu botei a trajetória do alvo, que eu botei a reta ali com ângulo de 45 graus, que foi o que a questão me deu. Vou apagar para a gente poder finalizar aí a nossa questão, fechado? Então, ó, aqui vai rodar. E esse pedacinho de conta eu vou jogar para o lado de cá para a gente continuar aí a nossa questão e matar a nossa guerra. Fechado, galera? Bom, vamos continuar. Agora eu achei a minha função. Galera, toda vez que eu acho a função, uma equação do segundo grau, eu preciso saber quem é o valor de A, B e C, porque eu vou usar a fórmula resolutiva, que é o Bhaskara, no fundo, né? E eu preciso saber quem são esses elementos. A é sempre o cara que multiplica x ao quadrado,
B é sempre o cara que multiplica o x. No caso aí, o x eu vou trocar por t, né? Então, quem é o A? Quem é o cara que multiplica t ao quadrado? É o 2. Então, ó, pegando essas informações aqui, ó, o A vai ser igual a 2. O B vai ser igual a menos 3, porque o B vai ser o cara que multiplica o t sem expoente nenhum, né, elevado a 1. E o C é o termo independente. Então, o meu C é igual a menos 9. Acabei de achar o valor de A, de B e de C. Fechou. Bom, vamos aqui, ó, para poder achar as raízes dessa equação aí. Então, ó, eu costumo calcular o delta fora, né, da fórmula de Bhaskara. Então, se você gosta de calcular dentro, já joga direto ali, não tem problema nenhum, mete bronca, vai embora. Mas, ó, delta, quem é delta? B ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, ó, menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 2, vezes o C, que vale o menos 9. Fechado? Então, agora eu vou ter o seguinte aí, ó. Vamos para cá. Quem é o meu delta? O delta é B ao quadrado. Perdão, quem é o meu menos 3 ao quadrado? É 9, porque o sinal de menos ali pouco vai importar. Ele não vai influenciar na nossa multiplicação, né? Porque tá ao quadrado, menos com menos dá mais. Então, aqui eu vou ter 9, fechou. E aí eu vou ter, ó, menos com menos, ó. Deixa eu só indicar o que eu tô falando aqui, ó. Esse menos com esse menos aqui, ó. Ou seja, o resultado vai ser mais. Então, aqui, ó, eu vou ter mais 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 9 é 72, né? Então, aqui, ó, mais 72. Ou seja, 9 mais 72, qual o valor do delta? 81, né? Matei minha guerra aí. E meu delta não é um quadrado perfeito, me ajudou pra caraca. Então, fechado. Vamos calcular agora as raízes daquela equação ali. Então, as raízes são menos o b, que seria o menos o 3, mais ou menos a raiz de 81, tudo isso sobre 2 vezes o A, que vale 2. Fechado. Vamos lá, galera. Menos com menos dá mais. O 3 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 81 é 9. E aí eu vou ter 2 vezes 2 é 4. Fechou, galera. 3 mais 9 é 12. 12 divididos para 4 é 3. Então, ó, aqui eu abro em duas respostas. Uma vai ser 3 e a outra vai ser 3 menos 9 é menos 6. Menos 6 sobre 4 vai dar menos 1,5, né? Mas eu vou deixar o menos 6 sobre 4. Por que que eu vou deixar ele? Porque eu vou desprezar. Esse cara aqui negativo, eu não quero. Por que que eu não quero a parte negativa da história? Porque é nesse caso aí, eu quero saber exatamente a altura. Então tá para cima, eu não quero essa equação. Essa equação é descartada, não pode ser menos. Fechado? Então só pode valer o 3. Ora, mas não é 3 na minha resposta, até porque nem tem nas opções. Nesse ponto a questão até foi legal com a gente. Se não tem 3, quem é? É simples, galera. Se você agora pegou esse cara aí, esse cara é exatamente o ponto de encontro. Então agora tem que substituir ou na equação do primeiro grau ou na equação do segundo grau. Galera, é muito mais fácil substituir na equação do primeiro grau, que é simplesmente t menos 1. Ó, se é t menos 1, o meu t passou a ser 3. Então isso aqui vai ser exatamente 3 menos 1, que é igual a 2. Ou seja, 2 é a solução do meu problema. E esse alvo foi atingido a 2 km de altura. Então, repara, para falar que eles são iguais, para falar que os gráficos se encontraram, eu preciso igualar as minhas equações. Igualei a equação, top. Vou sair numa equação do segundo grau, calculo as raízes. Fechado? Porque provavelmente em 2 momentos se encontrou. Nesse caso não pode, porque a parte negativa não existe da equação, mas se existisse, encontraria. Fechado? Mas não é o caso. Tá aí, ela tem que ser positiva, que tem que ser maior do que 0. Tá lá para cima. Então, acabou, só vale a raiz 3. Se só vale a raiz 3, eu substituo em qualquer uma das duas equações e eu acho o valor final. O gabarito é letra E de escola. Próxima questão. Durante a construção de uma ponte pela engenharia militar, o sargento responsável observou que a máquina que preparava o concreto enchia uma coluna seguindo a função f de t. E ele me dá a função aí, sendo V o volume preenchido em metros cúbicos e T em minutos. Então, fechado. V é em metro cúbico, T em minutos. Vamos analisar isso aí. Analisando a alternativa que indica o tempo necessário para o preenchimento de um volume igual a 2 metros cúbicos,
Ora, galera, ele me deu na equação o V de T e ele disse para mim que o V ele equivale a metro cúbico. Se o V é metro cúbico, eu vou tirar o V de T e vou colocar 2. Então, na verdade, eu vou igualar a 2, né? Porque ele pede 2 metros cúbicos, nada demais, então, aí. O que a gente vai fazer? Bom, nesse caso aí, ó, 2, que é o V de T, vai ser igual a 2 vezes, e aí abro um parênteses, 2 elevado a T sobre 12, menos 1. Essa é a nossa função em questão aí, que eu tirei o V de T e coloquei o 2, fechado. O que vai acontecer aqui, ó? Esse 2 vai passar para lá, tá multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, vai ficar igualado a 1. Então, na verdade, aqui eu vou ter 1, que é igual a 2, que está elevado a T sobre 12, menos 1. Ora, o que vai acontecer? Esse 1 aqui, ó, ele vai passar para o outro lado, só que ele é negativo, ele vai passar positivo. Então, vai ficar 1 mais 1, que vai dar 2. Então, na verdade, 2 é igual a 2 elevado a T sobre 12. Galera, o que acontece aí? Uma equação exponencial onde eu tenho as bases iguais. Então, aqui eu posso cortar a base 2 com a base 2 daqui, ó. Agora vai dar certo. Calma aí, só um minuto. Foi. E agora vai dar certo para cortar a base aí, ó. Corto 2 com 2. Então, vai ficar, na verdade, 1, que representa esse 2, é o expoente do primeiro 2, que vai ser igual a T sobre 12. Ora, o 12 vai passar para lá multiplicando, então, na verdade, eu vou ter que o meu T ele é obrigatoriamente igual a 12. Tá aí nossa resposta, gabarito letra E, 12 minutos. Galera, aqui eu fiz a questão, tudo bonitinho, mas tem uma forma mais fácil de você fazer se você for analisar com carinho a sua questão. Pensa comigo aqui, pessoal. Ó, vou apagar, se quiser copiar, copia, dá um pause aí no vídeo, eu vou apagar daqui para baixo, ó. Apagando aqui, olha bem para o que a gente tinha aqui. A gente tinha 2 que multiplica 2 vezes alguma coisa, que nesse caso alguma coisa seria 2 elevado a T sobre 12 menos 1. Você concorda comigo que essa igualdade só vai dar certo se esse termo aqui, ó, for igual a 1? Porque 2 vezes 1 é 2, acabou o meu problema, ou seja, obrigatoriamente tinha que dar 1. E eu já tinha um 1 aqui, ó, que é o menos 1. O que isso significa? Que esse cara aqui, ó, sem fazer conta nenhuma, sem esforço, ele tinha que valer 2, porque 2 menos 1 é 1, é o que eu quero chegar. Ora, para que 2 elevado a T sobre 12 seja o próprio 2, significa que o expoente dele tem que ser 1. Numa divisão só é 1 quando o de cima é igual ao de baixo. Resultado, T é igual a 12, sem fazer uma conta, tá, galera? Então, assim, dá para fazer algumas questões dessa forma. Fiz conta nenhuma e descobri que o T era 12, sem equação exponencial, sem nada. Porém, resolvendo por equação exponencial sempre vai dar certo. Assim são análises e você tem que se preocupar que cada questão é uma questão. Fechado? Então, fiz das duas formas. Analisa bem aí e vê qual a forma mais se enquadra para você. Vamos para a próxima, pessoal? A altitude H, acima do nível do mar, em quilômetros durante o voo de avião, é dada em função da pressão atmosférica P em ATM. Aí ele me dá uma função aqui de H de P e fala o seguinte, ó, em determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro do avião era de 0,8 atm. Nesse instante, a altitude do avião em quilômetros era considerado de log de 2 na base 10 igual a 0,3. Então ele quer saber, né, considerando log de 2 na base 10 igual a 0,3. 0,8 como a pressão. Então eu vou trocar ali no P e vou botar 0,8, né, galera? Ó, vamos lá. Aqui eu vou ter então, ó, H de 0,8, que o P já vai ser 0,8. Já vai ser igual a 30, que vai multiplicar log na base 10, e esse log é de 1 sobre 0,8. Fechou. Tá aí. Ora, fechado, mas ele me deu aqui um log de 2. 0,8 tá próximo, né? Eu posso falar que 0, próximo, eu digo assim, o 8 cabe na base 2, é isso que eu quero dizer o próximo, né? Eu posso falar que esse 0,8 aí em questão é 8 sobre 10, né, galera? Então, ó, esse H de 0,8 aí, ó, vai ser igual a 30, que vai multiplicar log na base 10, e aí eu vou botar aqui, ó, 1 sobre 10, 1 sobre 8 sobre 10. Tá aqui, 1, aqui é a fração principal, fechou. Porque 0,8, botei 8 sobre 10, zero problema. O que eu vou fazer? É só inverter a de baixo, que vai ficar 10 sobre 8, acabou.
Então, na verdade, ó, h de 0,8 é igual a 30 vezes log na base 10 de 10 sobre 8, tá aqui. Agora ajudou pra caraca. Por quê? Porque eu tenho uma divisão de logaritmandos, então eu posso fazer a subtração dos logs. Olha o que eu vou fazer, isso é uma propriedade logarítmica, tá, galera? Ó, h é igual a h de 0,8 é igual a 30, e aí aqui eu fico só obrigado a abrir um parênteses, porque esse 30 multiplica todo mundo, já que eu estou abrindo ele numa subtração, né, pela propriedade do log, eu preciso botar um parênteses aí, fechado? Então, ó, log de 10 na base 10 menos log de 8 na base 10. Só um adendo aqui, pessoal. Eu não precisaria botar aquela base 10, tá? Aquela base 10 ela é totalmente opcional. Só estou colocando aí porque a questão deu pra gente, mas eu poderia não escrevê-la, tudo bem? Ó, por definição, logaritmando e base são iguais, esse log vale 1. Fechou. O que eu preciso saber? Que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Ó. 8 é igual a 2 ao cubo. E aí eu vou jogar na regra do peteleco. O expoente vai lá para trás, multiplicando todo o log. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. h de 0,8 é igual a 30, que multiplica 1, melhorar esse parênteses, né? 1 menos 3, que multiplica log de 2 na base 10. E aí, ó, quanta questão disse para mim que era log de 2 na base 10? A própria questão falou, ó, que log de 2 na base 10 é igual a 0,3, acabei de marcar. Então, eu vou substituir ali, fechado? Vou jogar aqui para esse lado, ó. Deixa eu só acertar a caneta, fui. Vamos lá. Então, aqui eu tenho que h de 0,8 é igual a 30 vezes, e aí vai ficar 1 menos 3 que multiplica 0,3, tá aí. 3 que multiplica 0,3 é 0,9, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, 30 vezes 1 menos 0,9, ou seja, o h de 0,8 é igual a 30 vezes 0,1, que é a mesma coisa de 1%. 1% de 30 é 3. Então, h de 0,8, né, de pressão atmosférica, é igual a 3. E ele já disse para mim que a altitude ela é calculada em quilômetros, então acabou o meu problema, né? Ele fala que é quilômetro acima do nível do mar. Então, são 3 quilômetros, gabarito letra B de bola. Tá aí, galerinha, mais uma questão feita, fechado? Bom, eu tô indo bem devagar, porque isso aqui é uma revisão, isso aqui é mais pra gente trocar uma ideia da matéria, pra você relembrar ela, porque agora, galera, é o momento de relembrar, agora é o momento de revisar, fechado? Então vamos para a próxima e última questão também. E aí a última questão, ela é uma questão modular, interessante da gente poder conversar sobre isso. Ele vai falar o seguinte, ó, o valor da soma dos elementos do conjunto solução da equação. Então, ele está me dando uma equação modular, e ele quer saber o seguinte, pega o conjunto solução, soma todos os membros dele ali, né? Quanto vai dar? É isso que ele quer saber. Galera, em módulo, e aí vamos trocar essa ideia, o módulo de um número, módulo de x, a gente abre ele em duas situações. O módulo de x é igual a x quando o meu x ele é maior ou igual a zero. O que isso significa, galera? Bom, módulo, aqui, ó, vou botar aqui embaixo agora um exemplo com um número, tá? Módulo de 5 é igual a 5. Por que é igual a 5? Porque, ó, dentro do módulo tem um número positivo. Se ele é positivo, o módulo dele é ele mesmo, sem problema nenhum. Agora, a definição também diz o seguinte, ó, o resultado disso é menos x quando o meu x ele é menor do que zero. O que ele quer dizer com menos x? Ele vai falar o seguinte, menos x é a ideia de oposição. Então, ó, vamos supor que agora o módulo é de menos 5. Se é de menos 5, a conta que eu vou fazer é menos o menos 5. Repara que foi exatamente o que ele fez lá em cima. Ele falou que é o menos o x. Esse menos é só uma oposição, ou seja, eu estou invertendo o meu sinal. E aí, menos com menos vai dar mais, o resultado disso é 5 positivo.
repara que o módulo, não importa dentro do módulo se é positivo ou negativo, a resposta sempre vai ser positiva, porque a ideia de módulo é distância da origem até o ponto que eu estou falando. Por exemplo, eu botei o 5 aí, como se eu tivesse uma reta numérica, onde aqui eu tenho um zero, para trás é negativo, para frente é positivo, então a distância do 0 ao 5 são 5 unidades. A distância do 0 ao menos 5 também são 5 unidades. Então, vai ser sempre 5, não importa se o módulo do menos 5 ou se é módulo de 5, o resultado é sempre 5. Essa é a ideia de módulo para vocês. Fechado, galera? Só para quem não ficou bem nisso aí, tem muito aluno que tem muita dúvida nisso daí, então se tu tinha dúvida, é assim que funciona o módulo. Então a gente vai poder falar que o módulo, quando ele é negativo, eu vou falar que é menos o dentro do módulo, menos o elemento dentro do módulo para ele ficar positivo. Fechado? Bom, vou apagar essa questão numérica aqui, porque eu quero só a definição ali em cima. Fechado? Vamos trabalhar com ela, galera. Bom, agora eu tenho ali 4x menos 5 em módulo, né? Tá aqui, ó, para quem não tá, ó, me acompanhando. Eu tenho 4x menos 5, que é igual a 2x menos 1. O que vai acontecer? Eu tenho duas situações. Eu tenho quando o elemento que está dentro do módulo é positivo e tem o elemento quando está dentro do módulo é negativo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é como se ele fosse positivo. Então, eu vou ter, como ele é positivo, é só você igualar ali e não tem problema nenhum. Então, ó, para o x maior que zero, x maior ou igual a zero, a gente vai ter, só vou igualar, como vai ser uma equação normal, ó, 4x menos o 5, que vai ser igual a 2x menos 1, isso é para x maior que zero. E aí eu vou achar uma solução. Mando 2 para cá negativo, mando menos 5 para lá positivo. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, 4x menos 2x, que vai ser igual a menos 1 mais o 5. Repara, quando eu troco de lado, eu sou obrigado a também trocar o sinal, né? Fechou. Então agora vai me dar o quê? Vai menos 4, perdão, 4 com menos 2 é 2. Então aqui eu tenho 2x, que é igual a 4. Logo eu vou ter que x é igual a 4 sobre 2. X é igual a 2. Acabou. Essa é uma das soluções que eu queria para o meu problema. Agora eu vou para a segunda etapa dessas soluções, né? Ó, qual seria a minha segunda etapa? Agora eu vou botar aqui para x menor que zero. Por quê? Eu não sei quanto vale, então tem que estudar quando ele é maior e tem que estudar quando ele é menor. E quando ele é menor, eu tenho que botar um dos lados, tem que ser multiplicado por menos 1. Então não tem problema nenhum. Eu costumo multiplicar o segundo membro por menos 1, né? Então aqui ficaria, ó, 4x menos 5. Isso tem que ser igual. Aí o outro lado ele vai ser multiplicado por menos 1, porque um dos lados tem que ser multiplicado por menos 1. É só fazer isso. Então é só trocar o sinal. Igual a 2x mais 1. Fechou. Se é 2x mais 1, mando o 2 para lá, trocando o sinal dele, ó. E o 5 para cá também trocando o sinal dele. Então aqui eu vou ter o seguinte, 4x, agora sim, 4x mais 2, o x também, 1 mais o 5. Ou seja, aqui eu tenho 6x, que é igual a 6. X é igual a 6 divididos por 6, logo x é igual a quem? 1. Tá aí. E aí agora eu consigo montar meu conjunto solução, né, galera? Ó, vamos finalizar agora a questão aqui no conjunto solução. Nosso conjunto solução é composto pelas duas informações que a gente achou, 1 e 2. Como a gente faz ele começando no sentido menor, né? Vou do menor para o maior, sentido de ordem crescente, então na verdade eu vou fazer que meu conjunto de solução é 1 e 2. Fechou. Mas a resposta final que a questão quer é para eu somar esses elementos. Ele quer qual o valor da soma dos elementos do conjunto de solução. Então 2 mais 1, 1 mais 2, tanto faz, isso vai dar 3. Ou seja, 3 é a minha resposta. Gabarito, letra D de dado. Galera, eu encerro aqui a revisão, fechado? Para a prova da ESA. Falamos de equação modular, equação do segundo grau, função. Falamos de triângulos semelhantes. São as matérias, os conteúdos, como eu falei no início do vídeo, que mais caíram. Ou seja, caíram 7... nos últimos 7 anos, nas últimas 7 provas, eles caíram nos últimos 7 anos. Tá? É 7 de 7. Então, fechou. Vou fazer um vídeo agora para o meio da semana,
dos que caíram 6 vezes nas últimas 7 provas. Ou seja, o 6 dos 7. Fechado, galera? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.